orientação espiritual para todos os signos, e eu conto com a presença de um ancião do templo que vem me orientar quanto ao que eu posso falar. Vou citar 3 casos de espíritos entrantes que estão encarnados aqui na Terra e vou dar-lhes nomes diferentes dos nomes dos quais eles são conhecidos. Vou chamar o primeiro exemplo pelo nome de Paulo. Paulo hoje está com mais ou menos 50 anos, nasceu do sexo masculino, teve uma jornada até os 30 e poucos anos, com muitos compromissos com mulheres, não se casou, não teve filho e levou uma vida bastante tortuosa, bastante turbulenta. Próximo aos 40 anos, Paulo teve uma decepção tão forte, tão marcante, que o corpo dele não suportava mais a situação vivida e o espírito foi retirado do corpo e veio um segundo espírito, o qual é chamado de espírito entrante. Quando esse espírito entrou, ele se reconheceu como mulher num corpo masculino. Fato é que hoje Paulo é casado com um homem, Paulo se reconhece como mulher e Paulo vive uma vida feliz no estado em que ele está. Não existe nenhum resquício do espírito que estava anteriormente. Paulo é uma pessoa muito conhecida no Brasil, trabalha numa empresa muito conhecida e respeitada no Brasil. E Paulo continua a sua jornada. Segundo exemplo, vou chamá-lo de Pedro. Pedro nasceu num corpo masculino, teve muitas dificuldades ao longo da jornada, ali próximo aos 25 anos, aproximados, evidentemente. Pedro sofreu uma baixa na sua energia vital tão grande que o espírito de Pedro subiu e veio um espírito entrante habitar o corpo de Pedro. Este espírito que entrou é um espírito feminino. Inicialmente, Pedro teve dificuldade de, com o corpo masculino, se reconhecer mulher, mas obteve muita ajuda dos espíritos iluminados. E Pedro também hoje é casado com um homem muitíssimo bem casado, muito conhecido também no Brasil e fora do Brasil, e leva uma vida voltada para o espiritual. Terceiro exemplo, vou chamá-la de Valência. Ela nasceu no corpo feminino, um espírito feminino,
não se casou, teve filhos, e Valência sofreu muitas dores desde o seu nascimento, muitas turbulências desde o seu nascimento. Próximo aos 40 anos, Valência estava entrando no estado de EQM e o seu espírito foi afastado para ser tratado no campo espiritual e veio um espírito e habitou, manteve vivo o corpo de Valência. Espírito feminino. Próximo aos 45 anos, Valência passou pela segunda etapa do EQM. Houve outra intervenção. O espírito que estava subiu e retomou o próprio corpo, o espírito que havia nascido neste corpo. Esse espírito encontrou o corpo físico um pouco alterado por conta das habitações anteriores. Trabalhou muito para que o seu corpo retomasse a forma anterior, antes das duas EQM. E esta pessoa trabalha também para o espiritual. O ancião do templo vai falar, abre aspas. Há uma equipe pouco conhecida entre vós que trabalha com vários grupos responsáveis pelos dois fatos conhecidos como walk out, walk in. Em ambos os casos, só se dão quando os espíritos encarnantes estão, são do mesmo nível espiritual e estão na Terra em missão. Para facilitar-lhes o entendimento, direi em poucas palavras. O espírito que nasce no corpo e nesta caminhada alcançou uma certa etapa na evolução. Ele cede lugar para um outro espírito vir e habitar o mesmo corpo, para que este também alcance alguma etapa na sua jornada. Os casos de espíritos entrantes são mais comuns do que pensais, pois estamos trabalhando para a ascensão deste planeta e de outros mundos, e não temos tempo hábil para preparar alguns espíritos para o processo de reencarnação. Por essa razão, usamos de métodos espirituais
para em um único indivíduo trabalharmos quantos espíritos julgamos necessário para alcançar a evolução, para auxiliar na ascensão espiritual de todos os comprometidos. Fecha-se aspas.